Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans and walk across the water. Boa noite, meu povo! Boa noite, como é que vocês estão? Olha só, sintonizada aqui na Carta da Virada e aquela pergunta que não quer calar. Você já declarou hoje? Se você não declarou hoje, pegue aqui na minha mão e vamos juntos declarar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, eu declaro na vida desse ouvinte que está chegando do trabalho, que está indo para casa, que está chegando no trabalho, eu declaro cura, eu declaro bênçãos, eu declaro decisão. Pai, que o Senhor invada de uma forma extraordinária o coração, a mente, a casa, com teu poder, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. E que essa voz, todos os dias, ecoe na mente dessa pessoa. Já declarou? E ela inicia o seu dia declarando todas as suas bênçãos, todas as nossas promessas que nós temos de direito, porque o Senhor nos reservou. E vamos lá, gente, para mais um programa. Quem está sintonizado agora, você que está chegando, você está na Carta da Virada, eu sou a Vivi Fernandes. Estou aqui para trazer a melhor notícia da noite. E quer conhecer um pouquinho mais da gente? Entra nas minhas redes sociais, Viviane Fernandes, número 0, Viviane Fernandes 0. Você vai encontrar no Instagram, no TikTok, no Facebook, todas as redes sociais nós estamos lá. E hoje nós estamos com aquele quadro maravilhoso que é o Destaque em Pessoas. Roda a vinheta. Agora na Carta da Virada, pessoas em destaques. Conheça protagonistas de fé em ação. Gente, eu gosto de todos os quadros aqui desse programa, porque é uma questão assim que o Senhor me deu voz. E eu não quis trazer voz só para mim, eu quis trazer voz para aquelas pessoas que estão ao meu lado, aquelas pessoas que eu já conheço há bastante tempo ou não, que esteja agregado e que possa estar agregando algo na vida das pessoas. E hoje eu quero que vocês recebam com muitas palmas a querida Cecília Valadares. Que prazer estar aqui, com você hoje, uma experiência nova. Estou muito feliz, preparada para passar esse período aqui com você. Gente, a Cecília, ela é empresária, é mãe, ela tem um projeto gigante que está aí lançado no mercado e eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais. A Ceci, vou chamar assim de Ceci porque eu vou contar para vocês, a gente se conhece há mais ou menos uns quase 20 anos, nem preciso falar a idade, tá tudo certo, nós somos lindas, maravilhosas. E o que acontece? Hoje eu trouxe ela no programa porque ela tem um projeto incrível, ela tem uma vida incrível, ela tem algo para poder passar. E também ela é uma das palestrantes do nosso evento A Carta da Virada. É isso mesmo, eu quero já deixar aqui o meu convite. Nós vamos fazer um evento presencial no dia 28 de junho. 28 de junho nós vamos fazer esse evento presencial e a Cecília é uma das convidadas a palestrar. Então pensa, gente, eu não vou trazer qualquer pessoa, né? Vou trazer aquelas pessoas que vão te trazer um conteúdo, sim. Você que é empreendedor, você que está pensando em ser empresário, mas isso a gente fala depois. Então eu quero apresentar a Ceci e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Cecília. Meu nome é Cecília Valadares, eu sou empresária em São Bernardo do Campo. Atuei durante muito tempo na área comercial, do corporativo, e senti o desejo de empreender. E quando eu senti o desejo de empreender, uma das colunas deste desejo era fazer com que a minha empresa fosse transbordo na vida de jovens e de mulheres especificamente. E hoje eu tenho a Iune, vai fazer 7 anos, daqui a alguns dias, o mês que vem Meu faz Deus, 7 anos. 7 anos já tudo isso, Sim. Olha. E essa vontade de fazer com que os jovens se coloquem no mercado de trabalho tomou um tamanho maior dentro de mim. Eu não quero ficar só nas paredes da Iune, eu quero trazer isso para mais jovens, em uma escala muito maior. E é este o meu novo projeto. Ai, que bacana. Me fala uma coisa, a Iune é uma empresa do que hoje? Do que você trabalha? Nós prestamos serviço para provedores de internet, provedores regionais, então os pequenos e médios provedores de internet, que não é os grandes conhecidos, então não é Vivo, não é Claro, é quem realmente precisa de um apoio de atendimento ao cliente.
Hoje tem muita gente em cima de poste, aí o dono de provedor, ele leva a conectividade para vários pontos de muitas comunidades e ele não tem estrutura de atendimento, ele é muito bom fazendo a instalação. Mas na hora de atender o cliente, ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele não consegue instalar uma internet, correr, atender um cliente. Então, nós apoiamos os provedores de internet hoje na parte do atendimento. Tudo que é relacionado a atendimento ao cliente, nós fazemos pela Iuni. Legal. Gente, eu vou te falar, essa questão do atendimento do cliente, ele é tão importante em todas as áreas que nós vamos trabalhar, até mesmo na nossa vida pessoal, né? No entanto, que uma das palestras que ela vai realizar com a gente é falando exatamente sobre isso. Sim. O atendimento ao cliente. Às vezes a pessoa fala, atender é só atender bem. Não, existem inúmeras formas que nós podemos surpreender esses clientes através do atendimento. E é esse conteúdo que ela vai levar na palestra, que vai ser no dia 28, de empreendedores, né? Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Lá na sua empresa, então, você trabalha com call center. É um call center. Em call center. E essa questão desse projeto, gente, você está tocando um assunto muito, muito importante, porque quando você vai ter seu primeiro emprego, você não consegue experiência, mas você vai procurar experiência, não te dão a oportunidade. Sim. E muitas vezes você não sabe nem como fazer. Então, como é esse projeto, Cési? Conta aqui pra gente. O projeto ele tem por base fazer com que o jovem chegue mais preparado no mercado de trabalho, porque eu preciso contratar hoje e eu sinto essa dificuldade na pele. Contratação de mão de obra, no geral, é muito complicado. Né? Bem desafiador, né? Desafiador é a palavra. E quando você procura pessoas jovens para conseguir entrar no mercado de trabalho, fica mais complicado ainda, porque elas não conseguem passar da entrada da empresa. Ela não consegue passar da confecção de um bom currículo, ela não sabe o que escrever no currículo, ela não sabe o que levar de respostas para aquelas perguntas mais simples que o selecionador tem. Ela não sabe com que roupa ela vai. E aí eu tenho também uma preocupação com os pais, porque eles querem orientar, todos os pais querem que os filhos se coloquem no mercado de trabalho de uma maneira boa. Eles vão crescendo, tem a internet, que já é um problema, e ainda tem a falta de habilidade com relação ao corporativo. Eles não entendem, Vivi, muitos jovens hoje, eles não estão preparados para o mínimo. Como é trabalhar minimamente numa empresa com outras pessoas? Qual é a obrigatoriedade de cumprir um horário decentemente? Qual é a vestimenta? Como se conversa com seu colega de trabalho? São coisas muito simples. E eu acredito que eu posso ser muito transbordo com relação a esse tipo de informação. Para que os jovens cheguem e se portem muito bem, mais preparados. Mesmo que ele não tenha a experiência, mas ele vai ter pelo menos vamos colocar da forma, o posicionamento de falar assim, olha, eu estou precisando isso eu posso aprender como é que funciona, mas que tenha o posicionamento, né? Consiga conversar com o selecionador, consiga conversar com o seu chefe, se pôr à disposição do seu chefe e dizer, olha só, eu estou aqui para agregar, o que precisa fazer? Hoje em dia as pessoas falam assim, essa geração ela é muito braço curto, eles não querem trabalhar, mas qual é o apoio que essa geração tem efetivamente? O apoio da internet ele é muito bom até um ponto X, mas quem são os chefes dessas pessoas? Eles nasceram sem internet. Exatamente. E aí eles procuram um outro tipo de profissional. E os jovens podem agregar, porque eles têm muita inteligência. Eles conseguem trazer um conteúdo que nós, que nascemos em 80, em 70, 80, a gente não tem. Então eles conseguem trazer essa inteligência que falta. Então é uma junção de habilidades. Só que eles precisam chegar melhor, né, com mais apoio para esse mercado de trabalho. Muito bacana, porque é verdade. É fácil a gente falar que é uma geração que não quer compromisso. Não quer, exatamente. É uma geração de qualquer coisinha, já não quero mais trabalhar, troca de emprego, eles querem viver de uma forma diferente. Mas quando você tem uma base, que eu ainda brinco, às vezes eu até falo, gente, não faz mais vendedores como antigamente, na nossa época. Que pegava, se desse uma lista, a gente encarar e seguia. Mas a gente tinha instrução também, né? Sim. Então, hoje essa falta de capacitação. Existe várias capacitações, mas não dessa forma com que você... Eu não vi. Eu não conheço. Se tem. Eu acho que não. Eu acredito que não tem, porque eu não encontro jovens que já cheguem para mim preparados de alguma forma. E as pessoas ouvintes que nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de estar falando para mais de 25 milhões aqui no estado de São Paulo. Sim. E como é que essas pessoas vão conseguir te achar? Qual que é a sua rede social para que eles entrem e falem assim, não, eu ouvi você lá no programa, eu quero saber um pouquinho mais. E você gerando conteúdo sobre isso. Quais são as suas redes sociais hoje, Cési? Este é o primeiro momento que eu estou falando desta vontade do meu coração. Eu não coloquei isso para fora. Primeira mão. Em primeira mão. É uma vontade antiga, porém
adormecida. Muitas vezes a gente se Estava adormecida. Estava adormecida. A gente se coloca como pequeno, como não poder, né? Como é que eu vou contribuir? Eu não tenho este tamanho. Na verdade, a gente tem. E eu tenho essa vontade de ter este tamanho, que é atingir uma grande quantidade de pessoas. O meu Instagram pessoal é Cecília Valadares 18. É nele que eu vou falar mais sobre este projeto meu, porque é um projeto pessoal, apesar de ter a Iuni, o arroba da Iuni é arroba Iuni Assessoria. Iuni com Y. Iuni com Y, assessoria. Lá tem muito sobre a Iuni, mas o meu projeto com os jovens, esse primeiro treinamento que eu quero ministrar, ele será no Cecília Valadares 18, é um projeto meu, pessoal. Nossa, que benção. Agora eu me sinto honrada de fazer parte disso. Primeiro pezinho tá sendo aqui. É o que eu... Primeiro tijolo de um castelo. Nossa, e daqui a pouco nós vamos voltar a falar. Lembra daquele primeiro programa que a gente falou sobre isso? Então, assim, é sobre isso. Pessoas em destaque, é sobre isso. É sobre o que a gente pode contribuir. Qual a forma que nós podemos levar o nosso conhecimento e os desejos do que a gente tem aprendido para frente, né? E essa geração é a mesma coisa quando a gente fala sobre... Aqui eu falo muito sobre ser cristão, sobre a palavra. E hoje eu estava exatamente lendo sobre as viúvas, os órfãos, as mulheres. E nós temos esse desafio que muitas vezes está adormecido. Hoje o dia passa muito rápido, só que a prioridade das pessoas acaba sendo só o seu lado profissional. E com essa sua dedicação a partir de hoje, você vai contribuir com muitas mães, porque muitas mães se sentem perdidas, porque elas precisam trabalhar, mas elas não têm essa flexibilidade de estar acompanhando o filho, e muitas vezes já o filho adolescente só vai, pega os currículos na internet e vai com a cara e com a coragem. Então, é muito mais do que o primeiro emprego, você vai estar atingindo famílias. Sim. Esse é um desejo grande do meu coração, que é ser transbordo, deixar um legado, efetivamente, de dizer, não basta você só saber, porque só a gente saber para nós, o que adianta? O que adianta levar isso, né? A gente acaba sendo egoísta, não é? Acaba sendo egoísta. Eu acho eu acredito verdadeiramente que a gente pode mudar vidas apoiando esses jovens desta forma. Pois eu já vou instigar você a fazer uma outra coisa. Olha aí, Viviane você instigadora. Já coloque uma data quando isso vai transformar em um livro. Livro? Sábado eu tenho um lançamento de um capítulo que eu participei, mas nem olha aí, você me leva, você aumenta, você sobe muito a régua das pessoas, Viviane, socorro. Glória a Deus, Jesus! Sobe muito a régua. Eu quero fazer uma mentoria, vou fazer um treinamento online, vai ser uma turma que eu vou abrir online. Eu ainda não sei quantas pessoas terá nesse primeiro treinamento que eu vou dar com relação a isso. Não terá um custo elevado, porque não é sobre dinheiro, é sobre legado, efetivamente. E eu quero me testar, quero sentir o frio na barriga de ter minha primeira turma completa e treinada e concluída e ver esse pessoal galgando coisas muito maiores. E o livro que você falou? O livro será sábado, o lançamento, às 18 Qual autoria? horas. É uma participação, é uma coparticipação, são 15 mulheres nesse livro. E nós podemos falar nesse livro coisas que para nós foi surpreendente. E tem histórias diversas lá. Tem curas de doenças. A minha, eu escolhi a passagem, a minha transição de carreira entre sair do CLT depois de tanto tempo e resolver empreender com a cara e a coragem, porque no Brasil é assim que é. A gente traz somente a cara e a coragem para empreender. E foi essa passagem. Eu conto como foi que eu saí de lá, conto os meus medos, como eu sofri, a vontade de desistir. E que eu não desisti, persisti, foi muito legal. Não, tá no livro. Gente, e falando dessa questão de transição de carreira, eu também passei por isso. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Às vezes, à tarde, se eu me pegasse na feira, terça-feira, na feira, 11 horas da manhã, me dava uma angústia, que eu falava, não, eu tenho que estar trabalhando. Eu não posso estar aqui. Eu falei, gente, como a nossa mente é cauterizada com aquilo que nos coloca, não que o empreendedorismo você não vai trabalhar, pelo contrário, gente, a gente trabalha dobrado. É dobrado. Só que você tem essa liberdade de você colocar o seu dia e ver quais as suas prioridades. Sim. E às vezes pode ser que a prioridade de uma dona de casa é ir na feira, na terça-feira de manhã. Sim. Quando isso aconteceu muitas vezes comigo, e que prazer de ter essa oportunidade de estar fazendo isso, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana desses dois lados, e você vai ver que essa primeira coautoria, ela já vai
Exatamente pelo desafio que eu te falei, um livro seu. Vamos ver. É um gancho. Recebo. É um gancho. Eu tenho Recebo. 2 livros de coautoria, que é o As Pérolas do Reino, e tem um outro também foi em questão corporativo, que foi um gancho para eu estar escrevendo o próximo, que se chama Como Fazer Eventos que Vendem. Olha aí, eu já amo esse tema. Então, Como gente, logo vocês vão ver tudo mais tem a um ver com livro aqui da vendas, Vivi. Eu já adoro. Sucesso garantido. E me fala uma coisa. Hoje, na Uni, você vai fazer 7 anos que você tá lá. Você trabalha com seu esposo, você trabalha sozinha? Como é que é o desafio aí de um empreendedorismo? Ou é tudo fácil? Não. Veio tudo pronto? Não. Infelizmente não tem manual para empreender e o segmento que eu quis entrar, menos ainda. Provedores de internet regional, ele caiu, assim, Deus mandou, um maná do céu. Inclusive, através de uma pessoa que trabalhou conosco também, ela me deu essa sugestão de atender provedores de internet, eu não sabia o que era, e aí fui. O Gilmar é meu marido, meu amado marido, tá casado, nós estamos casados há mais de 20 anos. Temos 2 filhos, o Bruno e o Felipe. O Bruno é autista, que é algo que faz com que eu tenha vontade de também me dedicar a esta causa de alguma forma. As mães, elas precisam de muito apoio, às vezes de informações tão básicas. E é outra coisa que eu sinto no meu peito. Eu tenho tanta informação sobre o autismo, tanta, que às vezes eu tenho a impressão que eu vou engasgar com tanta informação dentro de mim. E às vezes eu procuro alguma coisa no Face, mães com perguntas tão simples. Eu falo, meu Deus, se essa mãe tá nessa fase ainda, imagina quanto essa criança ainda tem para receber de tratamento. E é um outro braço que eu quero ser muito... Eu posso ser contribuição nesse braço também, eu serei. Então, voltando para a Uni, eu tenho meu sócio, meu marido, que é o Gilmar, e tenho minha equipe. Hoje as meninas são 12 ou 14, se eu não me engano, acho que são 14. Tenho 3 líderes que foram treinadas 100% por mim lá. Elas entraram muito jovens e hoje elas conhecem o processo. Na verdade, tem 4 líderes, são 4 lideranças à frente de tudo, que faz com que eu possa ter tempo de fazer outras coisas. Hoje, Então, eu posso me possível. dedicar a fazer outras coisas, porque elas estão treinadas e elas sabem o que é importante, o que é urgente. E elas são jovens. Se você perguntar qual é a idade delas, 22, 23, 21, e elas hoje conseguem levar a empresa nas costas, carregam um piano verdadeiramente. Não é que elas estão ali passando um pano, elas sabem a importância que elas têm dentro da empresa. Ou seja, a mentoria que você vai trazer É para as isso que eu mães, quero. para os jovens, não é algo que você idealizou somente, é algo Não, que eu você... vivi. Algo que você já tem um método validado. Então, gente, existe um método validado muito mais do que simplesmente você ouvir e falar assim, eu aprendi e agora eu vou ensinar. Então, tudo que eu trago aqui, tudo que eu falo aqui, é exatamente algo que a gente viveu. É algo que a gente está transbordando de coisas reais, métodos que foram validados já pelas pessoas. Por que eu falei, que eu perguntei para ela a questão de como ela conduz o trabalho dela? Porque é muito importante a gente aqui estar validando que nós trabalhamos, eu também trabalho com meu esposo. Para eu poder estar aqui, ele tem uma outra carga que lá ele está assumindo para poder fazer. Então, é desafiador? É. Só que é possível você trabalhar com seu esposo, você ser empreendedor nessa área. Eu também tenho uma filha autista, então, quando o Senhor abençoar, que nós temos muito que podemos contribuir, sim, para as mães, para os adolescentes. Você está numa fase da criança e eu da jovem. Então, assim, são fases diferentes e comportamentos diferentes que a gente pode tá ajudando quanto a isso. Verdade. Então, gente, olha, eu quero muito agradecer você que está aí nos ouvindo. Você que chegou agora, aqui você está no programa Carta da Virada, na rádio Adore Mais FM 102.1. Esse programa ele vai ficar gravado nas nossas redes sociais, então você pode ver na íntegra no YouTube Viviane Fernandes Zero e no YouTube aqui da Rádio Adore Mais também, Adore Mais FM. Você vai encontrar todo esse programa que nós colocamos, é uma pontinha. Cési, Sim, eu já quero te pontinha. agradecer por você ter vindo, Eu que agradeço. pelo, sabe, toda a sua história, que aqui não deu para contar um pedacinho, mas que a gente vai voltar a isso. E você vai estar junto com a gente no programa, na imersão evento. presencial, que será no dia 28/2. 28 do 6. Seis. Gente, desculpa aí, ó, É eu. muito evento. 28 de junho. E depois que nós voltarmos uma viagem que vocês logo, logo vão saber. E uma pergunta para nós fecharmos. Durante em vida, como você quer ser vista? Como alguém que pôde contribuir para alterar uma pessoa de um ponto A para um ponto B.
e ver que ela também pode ser esta multiplicadora e transformar outras vidas. É isso que eu quero deixar. Eu Amém. quero mostrar que é possível uma pessoa sair de uma situação X e ir para uma outra muito melhor. É possível, eu acredito, eu creio. Amém. E para finalizar com chave de ouro, ela falou sobre um versículo da Bíblia e eu vou falar sobre outro. Jesus disse: os seus pais comeram maná e morreram, e eu trago o pão da vida. Quem comer da minha carne, eu sou o pão da vida. Eu verdadeiramente, aquele que tiver Jesus, não terá mais fome. Lembra-se desse versículo? Então, essa passagem que eu deixo aqui para vocês. Fiquem com Deus. Eu te agradeço muito vocês ouvintes. Um grande beijo. Até a próxima quarta-feira, às 19h35. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas. A Carta da Virada.